Olá, olá, meus amores, tudo bem? Meu amor, espero que você esteja bem, que vocês estejam bem. Bom, Mini Mini hoje está comigo, ela está aqui, né, com medo de uma tempestade que está se armando lá fora. E Mini Mini morre de medo de tempestade. E Zuri, o que você está fazendo aí? Gente, eu vim contar para vocês alguns relatos vividos, tá? Os quais eu vivi, e relatos também, alguns relatos aqui que eu for me lembrando de alguns clientes, claro que eu não vou citar nomes, mas que são situações aí onde vai fazer com que você, né, entre em questionamento, duvide ou não duvide, passe a acreditar mais ou passe a acreditar menos, mas você tem que ouvir. Porque, na realidade, o universo da espiritualidade é um universo muito amplo. E é por isso que eu sempre falo que eu não tenho uma religião. Minha religião é Deus. Tá? Minha afeição, meu amor aí pelos guardiões, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos orixás. Então vamos lá. A espiritualidade acentuada, aflorada, é desde o meu nascimento. Tá? A minha história de vida é uma história que alguns conhecem, né, já ouviram, né, já escrevi livros sobre, já vieram, já pedi que eu redigisse, né, páginas de um livro da história da Zuri, e eu sempre coloquei, no princípio e no início, né, a importância dessa espiritualidade desde o meu nascimento, né, onde minha mãe faleceu pós-parto, eu nasci, e minha mãe faleceu no parto, né, no caso, no nascimento. Então isso é muito significativo. Quem é espiritualista, quem é bastante espiritual, entende o que eu estou dizendo. Mas vamos lá. Uma história que mexeu muito, né? Na época até mexeu com o meu mental, porque eu sempre fui eu era muito covarde. Hoje não, mas eu era muito covarde, né, com assuntos relacionados à espiritualidade. Eu sempre tinha muitas visões, sempre tinha muitos sonhos, muitas visões mesmo. Onde quer que eu estivesse, em qualquer tipo de religião, porque eu conheço, né, algumas, para mim não fazia muita diferença. A minha espiritualidade era sempre acentuada aonde quer que eu estivesse. E uma certa vez, eu lembro que eu estava em casa, né, eu tinha feito uma limpeza espiritual. E eu estava em casa. Isso tem mais ou menos o quê? Tem mais ou menos uns 18 anos. Uns 18 anos atrás. E era um domingo e eu estava no meu descanso. Eita, ó! Parece até história de terror, né? E bateu na minha porta uma vizinha. Ô, menina, tá tremendo? E me pediu essa. Gente, eu jogava, mas eu jogava de uma maneira indisplicente. Mas eu já tinha mão de jogo, né? Todo mundo sabe que eu não fiz curso. Eu não fui fazer curso de cartas, eu não sou taróloga. Na realidade, o meu jogo é todo voltado para a espiritualidade. E nesse dia específico, nesse domingo à tarde, estava um dia nublado e essa moça bateu na minha porta, essa vizinha. E falou assim comigo, poxa, eu queria te pedir um favor. E como eu nunca dizia não a ninguém, eu falei, sim, pode falar, eu queria que você jogasse para mim. E eu não jogava de maneira profissional, não. Eu jogava pro pessoal da minha casa, né, pros amigos. Por quê? Porque eu não tinha isso, eu não levava isso tão a sério. E aí ela entrou, né? Então eu preparei. Na realidade era um baralho simples que até pouco tempo ele estava guardado. Um baralho antigo. E ali eu comecei a jogar para ela, só que eu não tinha noção da proporção que aquilo ia tomar. Não tinha noção. Porque eu fazia aquilo de forma indisplicente, sabe? Sem pretensão nenhuma. E ali eu vi, e ali eu falando com essa pessoa, né, sobre o que eu estava vendo ali no jogo, porque ela queria sobre o que a maioria do povo vem
pedir, né, sobre a parte amorosa. E ela estava ali nesse momento, que ela estava passando uma situação amorosa, e ela queria saber. E nisso, quando eu estou deitando o jogo assim, teve um momento do jogo que eu falei assim para essa moça assim, eu estou vendo você chorar muito, você está chorando muito. E ela falou, eu chorando? Eu falei, você vai perder alguém. Aí ela, como perder alguém? Eu falei, por morte. Aí ela falou, meu Deus, mas quem? Eu falei, olha, eu não tô vendo assim, em específico essa pessoa, mas eu tô vendo você chorando muito, você vai perder alguém. Você ama muito essa pessoa. E ela falou assim, será que é o fulano? E aí eu olhei pro jogo, o jogo não confirmou. Eu falei, não, acredito eu que não. Essa mulher, ela tinha 5 filhos, tá? Em escalas, né, de idade, mas em específico, a situação ocorreu com um menino de 15 anos. Como ela era minha vizinha, eu terminei o jogo, né? Ela foi para casa dela. Inclusive a casa que ela morava era minha, eu tinha deixado ela morar até ela terminar dela. Morar mesmo, sem pagar aluguel, até ela terminar dela. E aí ela falou assim, e ela foi, claro, gente, que na hora que eu falei aquilo, claro que ela deve ter ficado cismada, mas ela não levou o assunto adiante, nem eu, né? E vida que segue. Isso foi num domingo. Quando foi na segunda-feira, passou segunda-feira, perdão, na terça-feira eu estava no meu trabalho, nessa época, né, eu trabalhava numa empresa, e meu telefone toca. E aí era o pai da minha filha falando assim, você sabia que o fulano, que como morávamos no mesmo quintal, né, nós morávamos no quintal, que o fulano, né, foi levado para o hospital? O fulano, gente, era o filho dela de 15 anos. E eu falei assim, nossa, o que houve? Ah, não sei não, só sei que levaram ele para o hospital. Ele passou mal, levaram para o hospital. Perfeito. Saí do trabalho, cheguei em casa, ela era minha vizinha. Então eu fui até a porta, lembrei, né? A mulher tem que perguntar, mas gente, mas não caiu a ficha. Aí eu fui na porta dela e falei, como é que tá o fulano? Aí ela falou assim, ele tá bem, tá dormindo lá no quarto, tá descansando. O que houve? Ah, deu uma dor de cabeça nele. Ele começou a vomitar, mas tá tudo bem. Perfeito. Isso foi numa terça. Passou quarta. Quando foi na quinta, meu telefone toca de novo, era minha irmã. Aí já tocou o telefone da empresa que eu trabalhava, porque eu estava sem o celular. Na época, os celulares não eram com tanta facilidade que a gente podia acessar. E o meu ficava na gaveta, porque eu estava no horário de trabalho. Resumindo, então, veio a notícia de que esse menino havia ido para o hospital de novo, e com muita dor de cabeça. Não caiu a ficha, gente, olha só, né? Tão despretensiosa que eu era dentro da espiritualidade. O mesmo critério, o mesmo sistema. Cheguei em casa, fui lá perguntar. Ela não estava. Me deu a outra filha, mais nova, falou, minha mãe está no hospital com meu irmão. Eu falei, gente, resumindo, o menino ficou internado 15 dias. 15 dias esse menino ficou internado. Esse menino morreu, né? Foi descoberto nele um tumor no cérebro. E aí é que começou a minha saga. Por quê? Porque a Zuri foi apontada como bruxa. Porque aí caiu a ficha da mãe, né? A minha ficha também caiu. De que foi visto isso há 15 dias atrás, 15, 16 dias atrás. Então foi aquele alvoroço todo e o menino faleceu. No dia do velório do menino, eu estava arrasada. Eu não tinha sabedoria para entender. Eu estava dentro de casa e os parentes, como eles moravam no quintal, estavam distribuídos no quintal, parentes vindos de longe, distribuídos ali pelo quintal, esperando, né, a noite para irem e se direcionarem ao lugar que estava sendo velado o corpo. E esse menino aparece para mim, no meu quarto. E quando esse menino apareceu, mas antes desse menino aparecer, a luz apagou. A luz elétrica apagou. Piscou, apagou. Foi nesse inteirinho que ele aparece. E aí ele me pergunta,
perguntou diretamente para mim: por que está todo mundo chorando lá fora? Por quê? Ele falou meu nome e falou assim: por que está todo mundo chorando lá fora? E eu fiquei assim, ó, né, de boca aberta. E ali eu fechei os olhos e comecei a fazer as minhas preces, né, se deparar, né, com a pessoa que, né, que está lá, né, que desencarnou, é meio complicado. Zuri, você ficou com medo? Gente, não é que eu fiquei com medo, eu fiquei assustada. E ali, mas Zuri, você nunca tinha visto nada? Já tinha visto algumas coisas, mas eram situações de pessoas que eu não conhecia, eram desencarnados que eu nunca tinha visto na vida. Eles passavam por mim, né? E eu sabia que eram pessoas desencarnadas, que eram energias desencarnadas, porque eram só, né, vultos, imagens, né, que se desfaziam como fumaça. Mas ali foi muito real. E ali eu fiz minhas preces e ele sumiu. Resumindo, por um bom tempo foi aquela saga, que eu era uma bruxa, que eu sabia que eu que fiz o menino, né, que eu que matei o menino. Ele foi muito cruel comigo. Na época eu entrei em depressão, porque eu não sabia lidar com essas situações. Passou-se o tempo, né, meu nome ainda circulava e eu resolvi entrar numa caixinha, sabe, porque eu não queria mais saber disso. Foi quando tudo começou a acontecer na minha vida de maneira diferente, de maneira mais madura, aonde Deus, aonde a própria espiritualidade, o universo, né, conspirando a favor de toda essa situação, começou a se movimentar e a fazer as coisas acontecerem. Quando eu fui arrebatada, foi antes de começar o canal, eu fui arrebatada por anjos, né, vocês já ouviram essa história, e eu fiquei 5 minutos com eles, mas para mim, quando eu voltei, era muito tempo. Por que eu sabia que era 5 minutos? Por conta da última mensagem que eu havia mandado, então eu calculei a volta. Gente, o arrebatamento, né, com os anjos, eu vou ser muito franca com vocês, eu não queria voltar. Foi a experiência mais bonita, mais intensa que eu tive, sabe? E foi ali aonde eu me deparei, né, com o arcanjo Uriel, que assim tem uma significação. Ele apareceu para mim uma outra vez também, mas essa vez assim foi uma coisa magnífica, onde eu fui levada a vários lugares. As experiências que eu tenho espirituais são inúmeras. Se eu contar tudo aqui, eu vou ficar um dia todo contando. Mas foram experiências que me trouxeram aqui hoje, me fizeram chegar onde cheguei. Nas situações onde pessoas falam assim, Zuri, onde clientes chegam, né, para uma consulta ou manda para minha equipe relatos, onde fala assim, Zuri, eu ia cometer o suicídio e ouvi você. Agora, recente, né, foram 2 rapazes, 2 homens, entraram em contato, marcaram a consulta e confidenciaram, os 2, confidenciaram o seguinte: eu ia desistir da vida, eu ia passar uma faca no pescoço. Aí, dona Zuri, você me veio à mente, eu corri para te ouvir. E o pior, gente, não sei se eu posso chamar isso de pior, é que pessoas que nunca haviam me visto anteriormente, aconteceu que eu me materializasse diante dessas pessoas, ou através de aparelho de telecomunicação, através de uma TV, através de um celular, ou simplesmente aparecesse do lado e impedisse que essas pessoas cometessem algum tipo de atrocidade contra si. E quem sabe contra alguém. Então, por que eu estou falando isso? A espiritualidade, ela existe, ela é real. Não pensa você que você foi lançado nessa terra para nada, sem motivo. Você está aqui e você tem que aproveitar, sim. Principalmente no quesito conhecimento. Ah, Zuri, para você é fácil falar porque você tem uma espiritualidade desde berço. Não. Acredito eu que qualquer pessoa que queira explorar o assunto espiritualidade tem toda uma possibilidade de sucesso.
Não para usar contra as pessoas, mas sim para usar a favor de pessoas. Os casos, às vezes, gente, eu me deparo com tantos casos aqui que eu fico assim. E eu aprendi que quando eu saio do escritório, né, do atendimento, olha só, eu atendo 5, 6, 7 pessoas, até 7 pessoas por dia já aconteceu aqui ou mais. Vocês já imaginaram cada caso, né? Eu estar levando aquilo tudo comigo, cada pessoa com o seu problema distinto, com a sua dificuldade, que dói. Eu acabo vivenciando o momento daquela pessoa, o problema daquela pessoa. Eu lembro uma vez que chegou uma moça e ela falou assim: Zuri, me ajuda pelo amor de Deus. E eu falei: o quê? Ela falou: olha, está acontecendo o seguinte, eu morava com um rapaz, tá? Ele era de uma determinada religião, só que ele era muito ciumento, um rapaz novo, tinha seus 30 anos. E ele era muito ciumento e eu fugi de casa e larguei esse rapaz. Só que ele era da espiritualidade. E ela falou de onde ele era. E aí ela falou: e eu fugi, Zuri. E aí eu arrumei um namorado. Nossa, eu estou muito feliz. Eu estava muito feliz com esse rapaz que eu arrumei. Só que esse outro, que eu fugi dele, ele se matou. E aí, Zuri, ele se matou. Eu continuei vivendo com esse rapaz. E eu engravidei. E esse rapaz que se matou queria muito um filho comigo. E eu falei que eu não ia dar. E quando eu me separei, logo que eu conheci outro rapaz, eu engravidei. E o que aconteceu, Zuri? Eu fiquei grávida. Assim que esse outro rapaz, que eu falei para esse rapaz, eu tô grávida, a energia do rapaz que se suicidou veio nesse rapaz que é pai do meu filho, com o qual eu me casei, fui morar junto, casei, nem lembro se ela era casada, se foi morar junto, e falou: você pensou que eu ia te deixar em paz? Não, eu tô aqui. Zuri, tudo que aquele homem fazia comigo, que foi o motivo pelo qual eu fugi de casa, o que eu fui morar junto, ou casei, eu não lembro bem, começou a fazer comigo, Zuri. A energia do morto incorporou naquele rapaz que era doce comigo, que me tratava muito bem. E agora, Zuri, que eu não sei mais o que eu faço, eu vou fugir de novo. E eu falei: minha filha, e aí o neném já tinha nascido. E ela falou: vou fugir de novo. Eu falei: você vai continuar fugindo? Ela falou: não tem como, hoje eu não estou em casa. E ela tentava fuga, e esse rapaz sempre encontrava. Porque ela não tinha como ir muito longe, porque ela não tinha dinheiro. E a criança já tinha nascido. Então, gente, são histórias surreais. Surreais. Eu queria muito ouvir uma história sua. E eu queria muito que você deixasse no comentário, de forma resumida, uma história. Uma história sua. Que você tenha passado, que você tenha vivenciado, sobrenatural. Zuri tem muitas histórias? Muitas histórias. Eu tenho 1 trilhão de histórias minhas, dos meus consulentes. Eu quero ouvir a sua história, de forma resumida, tá? Deixa a sua história aí para mim, a gente vai avaliar e a gente vai escolher a melhor história. E quando a gente escolher a melhor história dentro desse vídeo aqui, eu vou querer falar com você. E a minha equipe vai estar te ligando e vai estar marcando comigo. Tá bom? Por quê? Porque se você tem uma história sobrenatural, você tem uma espiritualidade, mesmo que não seja trabalhada, a gente pode trabalhar. A gente pode lapidar. Ah, mas eu não quero. Mas que você tenha em mente. Se você teve a oportunidade de ter uma história sobrenatural surreal, imagine se você souber direcionar isso para fazer o bem a alguém. Vai fazer toda a diferença. Estou te esperando, conta a tua história. Mas não é história de mentirinha, não. É história verdadeira. Porque eu vou saber se você está contando é verdade ou não. Tá? Ó, um beijinho, estou esperando a tua história.